fazer uma outra pergunta, Luciano. Porque quando a gente vê, por exemplo, no Velho Testamento, a palavra para o lugar dos mortos é Sheol, ou Seol. E no Novo Testamento a gente tem um equivalente que é o Hades. Que é o Hades. Mas esse não é o destino final, porque no destino final é o Geena no grego ou Ginon no hebraico. Esse aqui é o inferno, o lago de fogo. O rico estava na antessala do inferno. Isso, uma coisa que eu queria que você explicasse. Antes da ressurreição de Cristo, eles estavam onde? E depois da ressurreição de Cristo, onde que estão os mortos? Porque lá na visão do rico e o Lázaro, nessa história, porque não é uma parábola, você vê que tem um abismo, de um lado está o seio de Abraão e os salvos, do outro lado os perdidos. Mas a gente sabe que após a ressurreição de Cristo, houve uma mudança no lugar dos salvos. Você podia explicar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho que é importantíssimo falar disso. É impossível a gente estudar alguns assuntos, soteriologia, escatologia, qualquer assunto relacionado com isso e não mexer nesse assunto. A Bíblia fala que Jesus, ele entrou como precursor nos céus. Isso significa que se ele é o precursor e se ele é o arquegos no grego. O primeiro, que ninguém tinha entrado lá antes. Isso. Então, eu acho que esse é um ponto de partida para a gente entender o seio de Abraão. As pessoas estavam indo para um lugar de espera, um lugar onde... Lugar dos mortos. Onde havia tanto consolo de um lado como juízo do outro, mas é só depois que Jesus desce. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas, ele prega aos espíritos em prisão. A Bíblia diz que subindo ao alto, no livro de Efésios 4, ele levou o cativeiro, né? E que ele não chega sozinho nos céus. Hebreus 2, por exemplo, mostra a declaração dele, né, dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Então ele literalmente é o primeiro, ele leva um grupo com ele. Ele leva não só as pessoas, mas leva todo, né? O seio de Abraão. O seio de Abraão tem um upgrade, né? Exatamente. Para que ele vamos dizer assim, elevado a uma posição de não estar mais no lugar debaixo da superfície. Eu lembro do choque quando eu vi isso a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, tinha sido batizado do Espírito Santo, me empolguei com a Bíblia, comecei a estudar e vi alguém falando sobre isso e eu achei uma viagem, uma loucura. Cheguei em casa, falei, pai, olha que o maluco tá falando lá. Aí meu pai falou, maluco? Não, ele tá certo. Eu falei, como que eu nunca ouvi falar dele? Ele falou, você era criança, não se conversava coisas nesse nível, né? E papai começou a me mostrar